Nas principais praças de Varsóvia, capital da Polônia, pode ser vista a estátua de uma sereia com sua espada e seu escudo. Ela, inclusive, está no brasão da cidade. A razão está numa lenda medieval. Conta essa lenda que uma sereia, curiosa por conhecer o mundo, acaba entrando no Mar Báltico e dali, para conhecer as belezas das margens de um rio, o rio Vístula, ela segue o curso do rio adentro. Descoberta por aldeões ribeirinhos, certo dia ela foi capturada, foi aprisionada para ser vendida como uma relíquia. Só que um pescador se encanta por ela. Ele então faz um plano, a salva, a liberta. A sereia prometeu que, como recompensa, defenderia a sua cidade com toda a sua capacidade. E os habitantes da cidade, em reconhecimento a esta promessa, acabaram unindo o nome do pescador, Vars, e o da sereia, Zava, formando o nome Varsava, que para nós, em português, é Varsóvia, o nome desta importante cidade. Eu conto essa lenda apenas para introduzir uma comparação feita pelo filósofo Jean-Paul Sartre. Ele diz que, da mesma forma como na sereia o corpo humano termina em cauda de peixe, a existência humana se faz de decisões, de escolhas, consciência em ação, enquanto atrás de si fica a sua história como algo que não é mais humano. Só o que volta à consciência é realmente humano. O que fica para trás, o que é esquecido, tudo que foi realizado passa a ter a fixidez de uma coisa qualquer do mundo. Para Sartre, embora o passado nos constitua, pois somos nossa história, ele está fechado em si, enquanto o homem consciente de si no presente está aberto para si. Nesta ligação com o seu corpo, com o mundo, com os outros. Podemos dizer que, neste aspecto, Sartre concordaria com Berkeley, o filósofo irlandês, que disse que ser é ser percebido, e só é enquanto percebido. No que se refere ao nosso tema, só a consciência humana pode dar a algo um ser humanizado. Quando entramos em contato com um fato, nós humanizamos esse fato. Ao ficar no passado, ele se perde e não passa de algo inanimado, mas ao retomarmos uma história, nós a rehumanizamos, damos consciência, damos coração, alma humana. Também é sobre isso que referimos quando falamos de dar vida a um fato, a um relato, ou encontrar o espírito de uma lei, ou mesmo a razão de ser de algo. Um fato só tem vida se lhe dermos vida. Uma lei só tem espírito se estamos falando das intenções por trás dessas letras frias. Enquanto falamos da razão de ser de alguma coisa, estamos dizendo que há ali uma intencionalidade, há uma mente por trás para que aquilo se torne como é. Ao tomar consciência, nós estamos gerando uma antropomorfia. Por outro lado, quando não revisitamos nossa história, quando não retomamos os laços feitos no passado, quando não procuramos lembrar das pessoas, estamos transformando todas elas em coisas sem razão, sem coração, sem alma. Ao mesmo tempo em que, num extremo, podemos relegar humanos a se tornarem coisas quando não lhes damos atenção, quando os ignoramos,
podemos também, no outro extremo, estar humanizando as coisas em excesso. As coisas são o que são, mas quando damos a ela uma valoração estética e a chamamos de bela, por exemplo, quando a consciência faz algo como importante, quando criamos uma relação afetiva com algum lugar, quando poetizamos sobre um acontecimento, estamos humanizando um mundo não humano. Humanizar o mundo pode carregar um quê de conexão que tanto pode levar a alegrias quanto a tristezas, como em todas as relações humanas de apego e de desapego. Às vezes, pessoas se despedem de objetos como se estivessem a se despedir de pessoas, porque humanizaram esse objeto. Às vezes, pessoas se despedem de pessoas como se despedissem de coisas, porque desumanizaram as pessoas. Goethe, que além de escritor e dramaturgo também deixou sua marca na filosofia, escreveu que enquanto nos animais são os seus órgãos que os ensinam, no homem os órgãos são ensinados pelo homem. Aqui Goethe fala que não apenas as coisas externas podem ser humanizadas por nós, mas que devemos humanizar o nosso próprio corpo, humanizar os nossos sentidos. Quando olhamos para algo, não o fazemos como uma luneta. Há todo um conjunto de fatores que educaram nossos olhos a olharem daquele modo, a se interessarem por estas coisas. Nada em nosso corpo é desconectado, isolado. Tudo depende da educação que recebeu durante sua experiência de vida. E quando falamos aqui da educação, não estamos falando de educação formal apenas, mas que toda experiência de vida educa, conduz, influencia. Preferências e preconceitos se estabelecem nessa história. Então, não apenas orientamos nossos pés, orientamos nossos ouvidos, isto é, nossos sentidos. O que Goethe aponta é que humanizar é mais que uma consciência que se escolhe ter ou não. Não, é um modo de ser. E se é um modo de ser, então desumanizar é uma anomalia, é um desvio, uma quebra da natureza. A cauda da sereia é, assim, uma aberração. Aberração que pode ser útil no outro mundo, no outro contexto, mas não neste mundo onde vivemos, não no mundo humano acima da superfície. Para sobreviver no mundo não humano, muitos se metamorfosearam, se desumanizaram e fizeram isso até ao ponto em que consideraram suficiente. Mas aos poucos vão ampliando a desumanização. Em um tempo que valoriza o novo, descarta o antigo, a cauda da sereia é o que tem valor. Sem as características humanas, é possível se locomover mais facilmente. Fica-se mais versátil. O modo humano é anatomicamente lento. Pode-se ouvir dizerem dos muitos humanos que são inadequados, que estão ultrapassados, são arcaicos demais, que estão conservando suas características desnecessárias. No homem desumano, as partes vão se desconectando. Cada parte não procura mais se combinar com a outra para facilitar justamente o seu abandono. O olhar não tem por detrás um coração.
Olha-se o momento como se não houvesse ligação com a história da vida. Nesse homem-sereia, é possível apertar as mãos sem tocar sua honra, ferir os ouvidos como se não ferisse a alma. Partir o humano é desumanizá-lo. Essa é a conclusão a que se chega. Há também nisso tudo, quando se quer retomar o perdido, quando se deseja rehumanizar aquilo que foi coisificado, o questionamento a respeito de qual seria a conexão real ou devida entre as coisas e nós, humanos. Geralmente, quando queremos compreender algo de modo puro, exato, tentamos retirar toda subjetividade. E, de fato, devemos tomar cuidado quando avaliamos que quer que seja. O olhar subjetivo, humanizado, pode distorcer realidades. E é comum, com o passar do tempo, revisarmos nossas ideias para tentarmos limpá-las de possíveis subjetividades indevidas, que, como cracas no casco do navio, tenham se agarrado. Subjetivar é, nesse caso, humanizar. Mas nem tudo é humano. Nem tudo deveria ser humanizado. Não posso humanizar o voo do gavião, o raio que clareia o céu ou o movimento das ondas no mar. Mas uma vez que estou desfrutando essas ondas numa manhã de verão, ou assustado com o raio que atravessa o céu noturno, ou me deleito em ver como o gavião paira no ar, essas coisas já não são apenas coisas. Elas estão em mim e, de certa forma, eu nelas. Quanto mais se falarmos da roupa que você assumiu naquela noite memorável, se falarmos do salário que é ansiado pela geladeira e pelos armários da dona de casa, do carro em que a pessoa cavalga para o trabalho e ainda da terra onde ela fincou suas raízes. A mistura é tão profunda entre palavras e coisas, entre objetos e nós, que elas se transformam em sensações, em expectativas, em julgamentos, todos humanos. Percepções, como disse Berkeley, percepções que fazem com que elas sejam. Tudo isso é tão forte que nos pressiona a entender essas conexões. Por que me preocupo tanto com isso? Por que sinto tanta falta daquilo? Em que isto se liga a mim? Como esse objeto, essa coisa, essa história me serve? Como me ajuda? Como me afeta? Como me consome? Heidegger, em sua filosofia, demonstrou que não somos seres que sobrevoam o mundo, mas é no mundo que somos, ou seja, nessas relações espaço-temporais. E entre tudo que humanizamos, podemos aceitar que pode haver exagero, que haja excesso de relação. Aquele objeto dado para simbolizar o firmar de um relacionamento, a casa onde conviveram, é mesmo comum que tomemos estas coisas como se fossem as próprias pessoas, mas não são. E não é fácil discernir às vezes. O que entristece e não é aceitável é quando as pessoas são tomadas como coisas, quando são descartadas, quando são esquecidas como se nada importassem. Não é o caso de jogar fora um souvenir, é jogar fora uma memória. Não é o caso de rasgar uma foto, é de rasgar uma relação. Não é o caso de desocupar um endereço,
é deixar um vazio na alma. Mas, por mais que possa ser o objeto, por mais humanizável que seja, ele nunca equivalerá ao próprio humano. Desumanizar o humano é, sim, atingir o extremo da perda de realidade. É assustador como muitos parecem estar criando escamas não só na cauda. Depois de algum tempo, sequer precisarão vir à superfície e respirar. Esse fenômeno pode ser sorrateiro. Quando menos notar, lá estão as barbatanas, as guelras. E o pior é que isso pode soar nobreza, virtude, estar desvencilhado do outro, seguir seu rumo, buscar sua felicidade, deixar o passado no passado e os outros serem apenas outros. Enquanto há os que se aborrecem com humanos por causa das dores que sofreram em seus relacionamentos, há aqueles que são os causadores dessas dores e sequer se aborrecem. São apenas indiferentes. Para Goethe, parece muito fácil se perder num tipo de vanglória da autossuficiência, dos pensamentos desconectados da realidade humana. Pensar que está salvando o humano, desvinculando-se dele. Mas nenhum ser humano será feliz de fato fora da sua realidade. Para ser feliz como humano, é humano que se deve ser. Não uma coisa ou um animal. Alguém que aprecie os vínculos, as relações humanas, é mais humano e mais realizado. E isso pode ser muito simples, mas nunca deixará de ser profundo. Para aqueles que se sentem descartados do mundo humano em razão da indiferença com que são tratados, vale lembrar que, como disse Berkeley, se ser é ser percebido, algo só é enquanto alguém percebe. E Deus, sendo consciência de tudo, diz ele, tudo faz ser. E que Deus é esse? Ah, é um Deus humano que se chama por amor.